Produtividade não é sobre trabalhar mais, é sobre você usar o seu recurso limitado, que é o teu tempo, para poder produzir muito mais na mesma quantidade de tempo. E o sistema que eu vou revelar hoje mudou completamente a minha vida e a minha carreira. Você vai acessar o sistema de produtividade que fez com que eu conseguisse construir o que é hoje a Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nós somos gestores e criadores. Na essência, nós somos os dois. E o meu lado gestor tem que respeitar o meu lado criador e vice-versa. Primeira coisa, comunicar o teu estilo de trabalho. Quais são os horários que você mais produz? Como que você prefere que as coisas aconteçam? Comunica isso. Comece o dia pelas coisas mais importantes. Se você se dedicar para vencer o dia logo nas primeiras horas, você ganhou o jogo. Você já vai começar o dia com uma vitória. Uma tarefa por vez, dentro da agenda, sem interrupções e faz até acabar. Se eu quero chegar num resultado de longo prazo, eu preciso ter atividades hoje que vão me levar até lá. O tédio é o berço do sucesso. É através do tédio, de repetir ações consistentemente que você consegue sucesso em tudo na vida. Então, o que você pode fazer hoje que vai fazer com que todo o resto se torne mais fácil ou irrelevante? Essa é uma pergunta que eu recomendo que você se faça todos os dias de manhã. Mas toda semana, segunda-feira, eu tenho uma reunião com o meu eu do futuro. E o que eu faço nessa reunião? Eu reviso as minhas vitórias, eu reviso os desafios que eu estou vivendo e eu trago as lições da semana. E eu pego conselhos com o meu eu do futuro. Existe um custo de oportunidade para cada sim que você fala. Sempre que você fala um sim, você está dizendo não para outras coisas. A vida é feita de temporadas e a gente tem que aceitar que algumas temporadas são mais difíceis e mais trabalhosas do que as outras. Produtividade não é sobre trabalhar mais, é sobre você usar o seu recurso limitado, que é o teu tempo, para poder produzir muito mais na mesma quantidade de tempo. E o sistema que eu vou revelar hoje mudou completamente a minha vida e a minha carreira. Meu nome é Samir Beide, eu sou nutricionista e um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Em menos de 3 anos, nós já geramos mais de 200 milhões de reais para os nossos alunos. Mas hoje eu não estou aqui para falar dos nossos alunos. Eu estou aqui para revelar para você algo um pouco diferente do que você está acostumado. Eu vou abrir o jogo do meu sistema de produtividade que eu utilizei para poder gerar muito mais resultado com as mesmas 24 horas. E você vai conseguir adaptar isso para a tua realidade, para que você consiga ser muito mais produtivo. Na real, hoje você vai entender que existem 2 tipos de trabalho. Você vai entender como dividir esse trabalho dentro da tua rotina e como construir hábitos e sistemas que vão construir um futuro que você quer viver. No final, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue controlar os nossos hábitos hoje que vão construir o nosso futuro no amanhã. E é sobre isso esse episódio de hoje. Fazer mais com menos tempo. Você vai acessar o sistema de produtividade que fez com que eu conseguisse construir o que é hoje a Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Então tem 2 tipos de trabalhadores. Tem um trabalhador que ele é gestor, que ele divide o tempo dele em pequenos blocos de 10 a 90 minutos para poder conversar com o time e fazer a gestão da equipe. E tem um trabalhador que é criador, que ele está focado na criação, em trabalhos criativos. E para ele, ter a agenda vazia é a melhor coisa que existe, porque ele pode focar em criar, em ser criativo, em produzir. Então essa diferença ela é muito importante de entender logo de cara. Por quê? Porque dentro do nosso trabalho de empreendedorismo, nós somos gestores e criadores ao mesmo tempo. Você não é um designer que só cria, ou um editor de vídeo que só cria, um copywriter que só cria. Você não é também um gerente que só gere, que só faz a gestão. No final das contas, você é os dois. E é importante entender essa divisão para que você consiga dedicar sua energia para as coisas que são mais importantes. Então vê só, existe um dilema para o criador, que é o seguinte. Se eu sou, por exemplo, um editor de vídeo, um redator, um copywriter, e eu tenho várias reuniõezinhas de 10, 15 minutos durante o dia, eu estou tendo muitas interrupções. Isso quebra o meu fluxo de trabalho criativo. Outro ponto importante também é que quando o gestor olha para uma agenda vazia de um criador, ele fala, nossa, isso aqui tá vazio, vou arrumar uma reunião com ele. Isso quebra o fluxo também. E o criador também vive uma certa pressão social para que ele esteja nas reuniões, mesmo que ele não agregue naquela reunião. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se hoje você está num jogo mais avançado, com equipe, com pessoas que te apoiam, você tem que entender que cada pessoa tem o seu perfil de criador ou de gestor, mas que você, nutricionista, fundador, empresário, tem que fazer os dois. Então a agenda do gerente já é um pouco diferente. Ela é dividida em vários blocos, então isso aqui é muito a cara da agenda da Laís. A agenda da Laís é vários blocos de alianças, one-on-ones, reuniões com time, gestão. E o mundo ideal para um gestor é que ele tenha um dia cheio de reuniões com a equipe. E isso é interessante por quê?
Porque o dia, ele é focado no time. Então, se você hoje é um fundador, se você já tem equipe, você tem que ter alguns momentos de gerente também. Já a agenda do criador já é diferente. São grandes blocos, 1 a 3 blocos ali de 4 a 6 horas, onde ele está focado no trabalho profundo, está focado em fazer as coisas mais importantes, está focado no trabalho criativo. E aí o criador, ele tem uma flexibilidade muito maior, porque o gestor, quando ele está ali focado no time dele, tem um horário que o time entra e um horário que o time sai. Já o criador não, ele pode trabalhar de noite, pode trabalhar de manhã cedo, isso é bem interessante. E o foco do criador são os projetos, ele está focado em fazer com que os projetos aconteçam, em levar os projetos para frente, e não em apoiar o time. E qual que é o grande conflito? Primeiro eu quis trazer o conceito, agora eu vou trazer para nossa realidade. O grande conflito é o seguinte: se o gestor ele fica pedindo reuniões do criador, ele quebra o fluxo. Se o criador recusa uma reunião do gestor, ele pode criar algum tipo de problema. Então as consequências aqui é que quando a gente não entende essa dinâmica, a gente perde muita produtividade. A gente acaba perdendo muito tempo, transitando entre um lado nosso e o outro lado, que é o nosso lado gestor e o nosso lado criador. Então, na prática, isso faz com que você tenha uma produtividade muito reduzida, faz com que muitas pessoas, até mesmo você ou alguém da sua equipe, se sinta frustrado, você se sentir sobrecarregado dentro do negócio. Isso cria um ciclo vicioso, onde os gestores estão buscando fazer reunião e os criadores estão buscando ficar sem a reunião para produzir. Então, na essência, como que a gente soluciona isso? Com uma abordagem tripla. O primeiro passo é você organizar, implementar políticas que respeitem ambos os estilos de trabalho, tanto na tua empresa quanto na tua agenda, caso você trabalhe sozinho. Segundo ponto é você pegar os gestores e fazer com que eles entendam que os criadores têm que ter tempo dedicado para a criação. Isso vale para você também, você tem que ter o teu tempo dedicado para a criação. E aí vale você olhar para si mesmo como metade gestor, metade criador. Então, o teu lado gestor tem que respeitar o lado criador tem que respeitar o lado gestor. E para os criadores, comunicar as necessidades e apoiar eles no gerenciamento de tempo, que é a coisa mais difícil para quem está na etapa de criação. Então, toda essa explicação para te dizer o seguinte: você, nós somos gestores e criadores. Apesar que talvez você se identifique mais como gestor ou se identifique mais como criador, na essência nós somos os dois. E o meu lado gestor tem que respeitar o meu lado criador e vice-versa, trazendo rotinas bem definidas que otimizam a nossa estrutura de empresa ou a nossa estrutura de agenda como empresários. Então, algumas dicas. Se você hoje tem um time, você tem que entender o custo de cada reunião para aquele time. Porque sempre que você faz uma reunião, você coloca todo mundo numa sala, seja virtual, seja presencial, e você toma o tempo daquelas pessoas que você está pagando para fazer algo específico. Então, se você pega um design, um social media e traz para uma reunião de 1 hora, é 1 hora que ele poderia estar produzindo. Então, isso é importante. Segunda coisa importante, respeitar ou não. Se aquele colaborador recusou uma reunião que ele acha que não tem com que contribuir, maravilhoso, contanto que ele esteja fazendo outras coisas importantes. E o terceiro, grande dica aqui, grande insight, é você ter uma comunicação clara com o teu time. Perguntar para eles quais são os melhores horários para você, como que é um dia de trabalho ideal para você. Tudo isso vai trazer bastante clareza. E para os criadores, alguns insights. Primeira coisa, comunicar o teu estilo de trabalho. Como que é importante que seja o trabalho para você? Quais são os horários que você mais produz? Como que você prefere que as coisas aconteçam? Comunica isso, tá? Comunica isso para o teu time. Definir horários para as reuniões, estabelecer períodos específicos onde você é menos produtivo para as reuniões. Se você for o criador, faz isso que você vai ver que vai ser muito poderoso. E seja responsável, certo? Todo período de foco que você botou na tua agenda, que tem que ser de foco, de produção, você tem que cumprir. Eu vejo, de verdade, eu vejo muito isso. Nutricionista é mega focado no treino, na dieta, na suplementação, nas marmitas, no exercício, pega sol de manhã, dorme no horário certo, mega focado. Aí quando vai pro negócio dele, ele bota na agenda: produzir Reels, gravar podcast, conteúdos da semana, fazer os stories, responder os check-ins, fazer social selling, follow-up, quebra de objeção, call de venda. E aí chega na hora, não faz. Eu não entendo isso. Porque se você é disciplinado para cuidar da sua saúde, você tem que ser disciplinado para cuidar do teu negócio. Porque o negócio, ele tá conectado com a saúde também. Vai ficar cheio de conta para pagar e sem dinheiro para pagar, para você ver se a sua saúde não vai pro saco. Então, por favor, leva isso a sério. Organização, agenda, produtividade, tarefas, elas são responsabilidade máxima, tá? E aí, olhando isso para implementação, eu gosto muito de ter tempo de silêncio. Períodos onde ninguém fala comigo. Não tem mensagem, não tem reunião e eu foco nas coisas mais importantes. Segundo ponto, ter flexibilidade. Fazer com que as pessoas, e você mesmo, caso você seja a única pessoa da tua empresa, tenha flexibilidade de horário baseado nos períodos em que ele tem mais produtividade. E o terceiro ponto é criar uma cultura de eficiência. Quanto mais eficiente é você e o seu time, mais produtivo vocês serão. Porque eficiência é sobre pegar os mesmos recursos e tirar mais deles. Então, nas mesmas 24 horas, você consegue produzir mais do que você produzia antes. Isso é eficiência. Tá? E aí um exemplo agora do meu calendário. Como que eu divido a minha vida? Eu divido ela em dias de criação e dias de gestão. Então, para mim hoje é exatamente assim como tá aqui nesse slide. Todo domingo para mim é dia de produção, ou seja, um dia de criação, de maker.
Toda segunda-feira é dia de gestão, hoje eu tenho uma porrada de reunião com o meu time. Na terça-feira é dia de produção de novo, com foco no produto, ou seja, em melhorar o nosso produto, a nossa metodologia, a nossa entrega. Na quarta-feira, dia de produção de novo, dia de criação de novo, com foco em marketing, ou seja, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira e é de manhã. Eu comecei a gravar podcast 5 horas, já são 6h40 e eu tô aqui no meu dia de criação de marketing. Quintas-feiras, dia de gestão e sexta-feira, dia de gestão. Então eu tenho 3 dias de gestão na semana. Segunda, quinta e sexta, onde eu tenho mais reuniões com a equipe, mais reuniões individuais, mais reuniões de definição de estratégia. E nos outros dias eu tô focado em criar. Eu tô focado em produzir coisas importantes, né? Sábado também é um dia de criação para mim. Essa é a rotina que funciona para mim. Olhando para os fundamentos e para os princípios, eu quero que você crie a rotina que funciona para você. Porque se você tiver uma rotina baseada nesses princípios, com tempo de trabalho focado, você vai voar. Porque para mim, todo dia, 4h30 até 7 horas da manhã, é trabalho focado, sem ninguém falando comigo, sem nenhuma mensagem, todo mundo no silencioso, sem nenhum tipo de distração e foco total nas coisas importantes. Esse é um outro hack para você. Comece o dia pelas coisas mais importantes. Se você se dedicar para vencer o dia logo nas primeiras horas, fazer as coisas mais difíceis que vão avançar o teu negócio para frente, você ganhou o jogo, porque você vai ter dias muito mais produtivos. Você já vai começar o dia com uma vitória. E aí alguns erros comuns em relação à produtividade. O primeiro erro é ficar alternando tarefas e contextos o tempo todo. Então, tô gravando um podcast, aí recebi uma mensagem no WhatsApp e vou responder, aí volto para gravar o podcast, aí eu lembro que tenho que fazer alguma coisa, aí eu entro aqui no Notion, entro aqui nas ferramentas. Isso acaba com a tua produtividade. Multitasking, ou seja, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, é a pior coisa que existe para produtividade. Então, meu conselho é uma tarefa por vez, dentro da agenda, sem interrupções e faz até acabar. Uma coisa que eu faço aqui que vale muito a pena é ter um timer. Colocar um timerzinho, é você dar play no timer, começar a fazer a tarefa, e aí conforme você está fazendo a tarefa, você identifica que você quebrou a tua concentração. Pausa o timer. Voltou para a tarefa? Dá play no timer de novo. Para você ter uma visão real. Eu tinha 1 hora para fazer a tarefa, mas eu dediquei só 25 minutos para ela, porque eu fiquei me distraindo o tempo todo. Isso é um exercício muito poderoso que faz com que você consiga focar muito mais, e aí vai chegar um momento que você nem precisa mais do timer. Segundo erro de produtividade, dizer sim a tudo. Cuidado com isso. Cuidado de verdade com isso. Quanto mais o teu negócio cresce, maiores são as oportunidades. Mais sexy são as oportunidades que aparecem. Mas se você fica dizendo sim para tudo, você está dizendo não para as coisas mais importantes. Então dizer não é um superpoder da produtividade. Diga não com frequência. Esse é o grande segredo. E por último, cuidado com o celular. O celular ele tem que estar sempre longe da tua rotina de trabalho. Longe, numa gaveta, silencioso. Não deixe isso ficar te atrapalhando. Você está produzindo, o celular toca, você vai olhar ele. Multitasking. Quebrou tua produtividade. Os números, os dados, os estudos mostram que demora até 30 minutos para você voltar para uma tarefa que você quebrou. Porque você tem que se situar novamente naquela tarefa. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí, falando em tarefas, como que a gente cria uma tarefa? Como que a gente não cria uma tarefa? Tem uma lista com 150 tarefas que você nunca acaba. Isso não é o ideal. Eu gosto muito de pensar o seguinte: defino a tarefa, defino o que é ser bem sucedido nela. Depois que eu tenho ali uma lista de tarefas, eu defino quais são as 3 a 5 tarefas prioritárias, que são as que eu vou realmente colocar energia, e eu coloco prazo. Prazo é muito importante, porque se as coisas não têm prazo, você vai procrastinando, deixa para depois, não faz. E isso cria um ciclo interminável de procrastinação. Então ter prazos e ter prioridades é muito importante. E aí com o prazo definido, você cria uma pressão. Olha, eu tenho que terminar isso até quarta-feira. Pressão. E aí você cria um ambiente de trabalho que te ajuda a criar o ambiente ideal para conduzir aquela tarefa até a finalização, conseguir cumprir com aquilo. E você entra no estado de flow. Recomendo muito um livro do Mihail, é o nome dele, o sobrenome dele é muito difícil, mas o nome do livro é Flow, né? Não é aquele filme que ganhou o Oscar, é um livro, Flow, do Mihail. Cara, incrível esse livro, porque ele mostra e traz estudos, ciência, por trás do estado de flow, que é aquele estado que você já esteve várias vezes. Quando você está fazendo uma tarefa, você nem vê o tempo passar, e você está super animado, feliz, empolgado, trabalhando ali num estado de máximo foco e concentração. Então, olha para isso. Se tua mente está livre, você consegue entrar no flow mais rápido e depois dá uma olhada nesse livro que com certeza vai agregar muito. Um dos maiores insights de produtividade que você pode ter é focar nas atividades mais importantes. Nem tudo tem a mesma importância. Por mais que pareça que tudo é importante igual, não é. Tem coisas que são mais importantes que as outras. Então gosto muito de pensar que se eu quero chegar num resultado de longo prazo, eu preciso ter atividades hoje que vão me levar até lá. Se eu quero perder 10 quilos, eu preciso ter um cardápio, um exercício, uma rotina de sono, de autocuidado hoje, que vai me levar a perder 10 quilos em alguns meses. Então, os resultados de longo prazo são definidos pelas atividades diárias. Muito importante que você tenha consistência nessas atividades. Pô, escovar o dente um dia não vai fazer com que você tenha os dentes limpos.
você precisa escovar todo dia, consistentemente, de forma habitual. A mesma coisa vale para o teu negócio. Ter horários definidos, ter estruturas definidas e que você cumpre diariamente para poder levar o ponteiro para frente. Ah, Samir, mas esse negócio de rotina, meio monótono, não? Você não fica entediado? Isso não é algo que te deixa, meio entediado? Vou te falar uma coisa. O tédio é o berço do sucesso. Fazer a mesma refeição todo dia é tedioso. Trabalhar com as mesmas coisas é tedioso. Ir para a mesma academia, fazer os mesmos exercícios, tudo isso é tedioso. Mas é através do tédio, de repetir ações consistentemente, que você consegue sucesso em tudo na vida. Então, aprenda a se dar bem com o tédio. Isso é uma coisa que eu falo pra mim mesmo. Eu odeio ficar entediado, mas durante os últimos anos eu venho me treinando cada vez mais pra ser feliz no tédio. Porque se você é consistente nos hábitos, você vai construir a vida que você quer construir. Se você é inconsistente porque você tá sempre entediado buscando coisas novas, você não vai conseguir construir nada de grande, tá? Outro ponto importante, a qualidade das atividades. Sempre focar em ações de alta qualidade. O que isso significa? Ações que vão mover o teu negócio pra frente. E por último, planejar. Planejar sempre as atividades de hoje baseadas no teu planejamento do futuro. Aonde que você quer estar no final de 2025? O que você vai fazer agora em março para te levar até lá? Essa que é a visão de empreendedorismo, tá? E aí uma pergunta que eu amo essa pergunta. Essa é uma pergunta que está muito frequente no meu dia a dia. Inclusive, é de um outro livro, que foi o primeiro livro que eu dei de presente pro pessoal do Cronos, o primeiro encontro do Cronos, que é: o que você vai fazer que vai fazer com que todo o resto se torne mais fácil ou irrelevante? Então, o que você pode fazer hoje que vai fazer com que todo o resto se torne mais fácil ou irrelevante? Essa é uma pergunta que eu recomendo que você se faça todos os dias de manhã. Porque todos os dias de manhã você vai ter a oportunidade de observar o que eu posso fazer hoje que vai tornar minha vida mais fácil no amanhã. Essa é a pergunta-chave que você tem que se fazer. Porque no final das contas, produtividade é sobre você fazer as coisas certas, que vão levar o ponteiro para frente, que vão gerar resultado. Então, para estruturar sua semana na prática, o que eu recomendo? Comece planejando a diversão. Pode parecer um pouco contraintuitivo, mas se você não planeja os momentos de lazer, os hobbies, etc., o teu trabalho pode te engolir. Então planejar a diversão sempre alinhada com os seus valores, o que você acredita. Ter também momentos de focar na tua saúde. Então todos os dias, por mais que eu trabalhe muito, eu tenho o momento de treinar, de correr, de fazer exercício, de me alimentar bem, de comer o que é necessário. Então você, como profissional da saúde, não pode deixar isso cair, porque você sabe muito bem que isso vai prejudicar também o trabalho. Terceiro ponto, negócios. Quais são as prioridades e ações importantes para a tua empresa essa semana? O que você tem que fazer essa semana que vai mover o ponteiro para frente, que vai fazer você ter mais resultado? E por último, família. Quais são os tempos, os períodos, as rotinas que você tem com a tua família para poder aproveitar os teus filhos, a tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, teu primo, teu irmão? Não sei. Seus melhores amigos? Não sei. Mas é importante também ter dentro da tua semana horários dedicados para a família. Produtividade é sobre fazer mais em menos tempo. Só que muitas vezes, quando você está com a sua saúde, seja social, seja sua saúde mesmo, física, prejudicada, você não consegue fazer mais. Então é importante também ter dentro da tua rotina momentos de descompressão, momentos em que você recarrega as baterias, tá? E aí uma coisa que eu adoro fazer é ter uma reunião semanal comigo mesmo. Pode parecer um pouco estranho, e eu sei que para alguns vai ser estranho, mas toda semana, segunda-feira, 5 horas da manhã, eu tenho uma reunião com o meu eu do futuro, que eu chamo ele carinhosamente de Salomão, né, seguindo aquele paradoxo do Salomão, que era um rei que conseguia dar conselhos muito melhores para outras pessoas do que para si mesmo. Então basicamente é isso que eu faço. Eu converso comigo mesmo toda segunda-feira, 5 horas da manhã, por 30 minutos. E o que eu faço nessa reunião? Eu reviso as minhas vitórias, eu reviso os desafios que eu estou vivendo, e eu trago as lições da semana. E eu pego conselhos com o meu eu do futuro. Se eu tenho o meu eu de mais de 80 anos para conversar, muito mais sábio do que eu sou, e que tem interesses e valores alinhados com os meus, ele sempre me dá bons conselhos. Então eu gosto muito dessa reunião, porque me ajuda a clarear as ideias e definir quais são os focos e ações para aquela semana. Recomendo reunião consigo mesmo, para você conversar consigo mesmo e trazer clareza para o que você tem que fazer na semana. E outra reunião que eu recomendo muito é se você tem um sócio, ou se você tem uma esposa, um marido, uma namorada, um namorado, você precisa ter reuniões com essa pessoa também. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, se você se senta com o teu companheiro, tua companheira, para poder planejar a tua semana, para poder definir prioridades, definir metas, isso faz com que vocês estejam alinhados de onde vocês querem chegar. Inclusive, tem um episódio aqui no podcast, que é com a Laís, inclusive, que a gente fala bastante sobre esse planejamento de casal e a gente até libera um presente. Recomendo que você assista, foi no final do ano passado, tá? Então, para mim, é domingo de manhã com a Laís. A gente revisa os pontos positivos, negativos, agendas e calendários da semana e o objetivo é manter conexão e identificar problemas com antecedência, seja para a empresa, seja para o casal, para a família. Então recomendo muito que você tenha esse tipo de reunião com o seu companheiro ou a sua companheira. E aí entrando aqui num outro assunto super relevante, que é aprender a dizer não. De novo,
existe um custo de oportunidade para cada sim que você fala. Sempre que você fala um sim, você está dizendo não para outras coisas. E é muito importante que você entenda que dizer não é essencial e conforme você vai crescendo no empreendedorismo, mais não você tem que dizer. Então foco no essencial, foco no teu planejamento. Não deixa ninguém te tirar do planejamento, a não ser que seja importante. Avalie toda oportunidade por uma ótica de, beleza, isso aqui pode ser bom, mas o que eu perco ao fazer isso? Qual que é o tempo que eu vou ter que dedicar para isso? O quanto que eu vou ter que tirar tempo de outras coisas para me dedicar para esse projeto novo? Então tudo isso é importante e preserve sua energia para o que é realmente crucial para o crescimento da tua empresa. Eu estou o tempo todo direcionando minha energia para o que é mais importante e dizendo não para as coisas que não são importantes, tá? E aí, recomendações aqui para você. Para mim, funciona muito bem ter blocos divididos entre criação e gestão. E você pode dividir como eu fiz, de ter dias específicos para gestão e dias específicos para criação. Mas você também pode dividir em turnos. Então, pô, as manhãs são para criação, quando a minha mente está mais fresca, eu estou mais tranquilo, mais relaxado e com mais energia, eu foco em criação. E as tardes são para colaborar, para fazer gestão, para falar com o time. Isso pode ser bem interessante também. Claro que eu sei que você tem as suas consultas, assim como eu tenho as minhas mentorias e consultorias individuais, e a gente vai encaixando isso na rotina. E é muito importante que você também tenha flexibilidade. Aproveite momentos de alta inspiração para criar. Tá no momento ali super inspirado? Vai criar, vai produzir, vai escrever, vai gravar, porque tudo isso vai ser muito positivo, tá? E aí o que eu recomendo? Tá num período de transição, fazendo muita coisa ao mesmo tempo? Faz parte. Seja bem-vindo ao empreendedorismo. Não tem problema você trabalhar um pouco mais, você ter horários estendidos, você trabalhar final de semana. Parece uma heresia, parece uma ofensa às vezes isso. Mas trabalhar final de semana e trabalhar até mais tarde, ou trabalhar muito cedo como eu faço, começando ali 4h30, 5 da manhã, são excelentes estratégias de transição. Você não precisa fazer isso para sempre, mas pode ser que seja necessário que você se dedique um pouco mais durante um período para poder organizar as coisas. E tá tudo bem. A vida é feita de temporadas e a gente tem que aceitar que algumas temporadas são mais difíceis e mais trabalhosas do que as outras. Então gosto muito de tentar ter uma divisão 50-50, metade do tempo gestão, metade do tempo criação, e ter dias dedicados para funções específicas, assim como eu mostrei para vocês na minha agenda. Então, para poder você equilibrar criação e colaboração, na minha opinião, é sobre ter tempos focados para cada um deles e você proteger esse tempo. Proteger esses blocos na tua agenda com toda a tua força. Porque se você deixa qualquer coisinha que acontece, quebrar tua rotina, quebrar tua agenda, isso vai fazer com que você se prejudique muito, tá? Então, no final das contas, a qualidade da tua vida depende diretamente, inteiramente, da qualidade e velocidade das decisões que você toma. E ter planejamento, ter organização, faz com que você planeje e tome as decisões corretas para te levar para a vida que você quer viver. Então, o empreendedor, na essência, no início, ele faz tudo. Você provavelmente esteja nesse momento que você faz tudo ou quase tudo. E tá tudo bem. Você não tem liberdade. Você tá tudo na tua mão, tudo depende de você. Essa é a fase de controle total. Chega um momento que você tem que começar a delegar tarefas, mas você mantém o controle muito próximo. E é aqui que você começa a ter também horário de gestor na tua rotina. Porque você precisa começar a acompanhar o teu time. Você precisa ver o que está sendo feito, apoiar, treinar o time. Depois a gente chega no nível que é confiança em sistemas, onde você tem processos e sistemas e tem uma equipe que você tem confiança suficiente para que eles só façam e você fique acompanhando as métricas e números. Até que a gente chega na fase final, que é a liberdade estratégica, onde você fugiu da parte operacional e você está focado na estratégia. Você tem pessoas de extrema confiança para tocar aquela parte importante para você e você foca na estratégia do teu negócio. Então, quais são os benefícios de implementar essa estrutura, esse sistema que eu trouxe aqui hoje? Você aumentar a tua produtividade, a produtividade do teu time, você aumentar a satisfação tua e do teu time na rotina e você conseguir ter tempo para inovar. Espaço mental e clareza para inovar no teu negócio, porque se você não inovar no teu negócio, ninguém vai. Então, para concluir, o que é que eu recomendo que você faça? Reconheça as diferenças que existem entre criação e gestão e organize isso na tua agenda. Que você proteja o teu tempo criativo com unhas e dentes. Tempo que você está dedicado para fazer o teu negócio crescer, ele é inegociável. E que você construa essa cultura de eficiência na tua empresa. Mesmo que na tua empresa hoje só tenha você. Mesmo que só tenha você na empresa, você tem que criar desde já uma cultura organizacional focada em eficiência. Porque isso vai fazer com que no futuro a tua empresa consiga crescer de forma extremamente saudável, certo? No final, eficiência também é sinônimo de tecnologia. Então, se hoje você não usa tecnologia, não usa ferramentas, não usa aplicativos, não usa AI na tua rotina, comece.
porque isso vai aumentar muito a tua eficiência e tem episódio aqui no podcast falando isso também, beleza? Então, no geral, é isso que eu queria trazer para você, um pouco de como que eu divido a minha rotina. Esse é um assunto que vem surgindo muito ultimamente, tanto com os nossos alunos quanto com pessoas que são fora da Nutrição Sem Fronteiras, mas que vêm me pedir conselho, que é como que eu organizo a minha rotina para poder conseguir gerar tanto resultado, produzir tanta coisa nas mesmas 24 horas que todo mundo tem. Então, no final das contas, é sobre criar sistemas, criar processos, definir rotinas e cumprir essas rotinas de forma inegociável. E principalmente, antes de tudo isso, fazer um planejamento para que você esteja caminhando na direção que você precisa caminhar para chegar aonde você quer chegar, certo? Se você não está tendo os resultados no teu negócio que você deseja ter, significa que você tem que mudar alguma coisa. Seja em quem você é, seja na sua rotina, nas suas habilidades, nos seus hábitos. Porque no final das contas, a única coisa que te separa da vida que tu quer viver são habilidades e conhecimentos que você ainda não tem. E através de uma rotina estruturada, você consegue desenvolver isso muito mais rápido, tá? Então, se você curtiu esse episódio de hoje, se você tirou o valor, seja no YouTube, seja no Spotify, não esquece de deixar o teu comentário, de curtir, de seguir o nosso canal. Tudo isso me ajuda muito a entender quais são os conteúdos que você mais tira valor. E esse conteúdo de hoje foi um tema um pouco diferente. Então, quero muito saber se você achou que valeu a pena o teu tempo investido aqui. Se valeu, deixa lá o teu comentário. E se você quiser o nosso apoio direcionado, individual, personalizado, para implementar as nossas estratégias e metodologias no teu negócio, clica no link que tem aqui na descrição do episódio, faz o teu cadastro para um diagnóstico de negócio gratuito, que de repente a gente não consegue te ajudar. Fechou? Então vamos para cima, o mundo é dos executores, bora executar e eu te vejo próxima semana.